O milagre que mudou a vida de André, quando a fé venceu a progéria. André tinha apenas 22 anos, mas seu corpo parecia o de um homem de 70. A progéria, uma doença rara e cruel, acelerava seu envelhecimento de forma implacável. Os cabelos brancos, a pele enrugada, as dores nas articulações e a fraqueza extrema o faziam depender de remédios e de uma bengala para se locomover. Os médicos não davam esperanças. Não há cura, André. Apenas cuidados paliativos. Sua família devastada via o filho se apagando aos poucos, como uma vela consumida pelo tempo antes da hora. Mas André não queria aceitar aquele destino. Uma noite, enquanto assistia à televisão, tropeçou em um programa da Igreja Universal do Reino de Deus. O pastor falava sobre milagres, sobre como a fé podia mudar o impossível. Deus não tem limites, dizia ele com uma convicção que arrepiou André. Algo dentro dele acendeu. Se Deus é tão poderoso assim, por que não tentar? Pensou. No domingo seguinte, com a ajuda do irmão mais velho, Marcos, André chegou à Universal. O templo estava lotado, o louvor vibrante, e o ar pesado de uma unção que ele nunca havia sentido antes. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, André hesitou. Vai, irmão. Deus está te esperando, Marcos sussurrou, empurrando gentilmente. Com lágrimas nos olhos, André se arrastou até o altar, apoiado na bengala. O pastor o olhou nos olhos e perguntou: Você acredita que Jesus pode te curar? André balbuciou um sim, mas sua voz tremia de dúvida. Não é um sim qualquer, filho. É um sim de fé, o pastor respondeu, impondo as mãos sobre sua cabeça. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica. A oração era forte, autoritária, e André sentiu algo estranho percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. Quando abriu os olhos, estava chorando sem saber por quê. Os dias seguintes não foram fáceis. A progéria ainda o afligia, mas algo havia mudado. André começou a frequentar as campanhas de fé, participava das correntes de oração e não faltava às vigílias de sexta-feira. A fé não é um sentimento, é uma decisão, ouvia dos obreiros. Ele decidiu crer, mesmo quando as dores persistiam. Começou a dizimar, mesmo com o salário mínimo do trabalho remoto que conseguia fazer. Deus honra quem o honra, o pastor sempre dizia. Um dia, durante a fogueira santa, André foi chamado para receber a unção com óleo. O pastor ungiu sua testa e declarou: Esta unção quebra toda a maldição. Você vai viver, André. Em nome de Jesus. Naquele momento, uma paz indescritível encheu seu coração. Ele voltou para casa diferente. Naquela noite, dormiu sem dor pela primeira vez em meses. Uma semana depois, André acordou e notou algo incrível. Suas mãos, antes retorcidas pela doença, estavam mais flexíveis. Os cabelos brancos começaram a escurecer. Sua pele, antes ressecada, ganhava um tom mais vivo. Os médicos não acreditavam nos exames. Os marcadores da progéria estavam regredindo. Isso não tem explicação científica, disseram. Mas André sabia. Era o poder de Deus. 3 meses depois, André subiu ao altar para dar seu testemunho. Sem bengala, com o corpo rejuvenescido, ele contou como a fé na Igreja Universal havia operado o impossível. Eu vim aqui com dor, com medo, com desespero. Mas Deus me mostrou que quando a gente entrega tudo a Ele, os milagres acontecem. Disse com a voz embargada. A igreja explodiu em glórias a Deus. Hoje André é um obreiro na Universal. Ele ajuda outros enfermos a crerem no poder de Deus, sempre lembrando, a fé não é ver para crer. É crer para ver. Deus não falha. O que Ele promete, Ele cumpre. Lição de vida. Muitas vezes a gente olha para as circunstâncias e acha que não há saída. Mas Deus não está limitado pelo que os homens dizem. Quando André decidiu confiar no Altíssimo, mesmo contra todas as probabilidades, o milagre aconteceu. A Igreja Universal é um lugar onde a fé é ensinada na prática, onde os impossíveis se tornam possíveis. Se você está passando por uma luta, não desista. Entre numa campanha de fé, participe das correntes de oração, seja dizimista fiel. Deus está pronto para agir na sua vida. Basta você dar o primeiro passo. A sua vitória está mais perto do que você imagina. A vida de André mudou completamente depois daquele milagre. Os médicos ficaram estarrecidos quando os exames mostram que o câncer havia sumido por completo, sem nenhuma explicação científica. Isso não tem lógica, disse um dos oncologistas, coçando a cabeça enquanto olhava as imagens. Pela medicina, isso era impossível. Mas André só sorria com os olhos brilhando de gratidão. Para Deus, nada é impossível, respondia, segurando a Bíblia que nunca mais saiu de suas mãos. Os familiares que antes duvidavam começaram a enxergar diferente. Sua irmã, que sempre torcia o nariz para a igreja, foi a primeira a se emocionar.
Eu via você orando, chorando, mas não acreditava que isso adiantava alguma coisa, confessou com lágrimas nos olhos. Hoje eu sei, só Deus poderia ter feito isso. Não demorou muito para que ela também aceitasse Jesus e começasse a frequentar os cultos. O milagre de André não foi só para ele, foi uma semente que mudou toda a família. Na igreja, a notícia se espalhou como fogo. Muitos que estavam desanimados com doenças ou problemas financeiros olhavam para André e pensavam: se Deus fez por ele, pode fazer por mim também. Um senhor de 72 anos com problemas sérios no coração se aproximou depois de um culto e disse: obreiro, o Senhor é a prova de que Deus ouve. Eu quero crer como o Senhor creu. André orou com ele ali mesmo, e semanas depois, aquele homem voltou correndo para agradecer. Os médicos tinham reduzido suas medicações porque seu coração estava melhorando. Mas André sabia que o milagre não era só físico. Antes da cura, ele era amargurado, cheio de revolta por tudo o que havia passado. Depois, uma paz que não vinha deste mundo encheu seu coração. Ele começou a perdoar as pessoas que o tinham magoado, inclusive um antigo chefe que o demitira de forma injusta anos antes. Deus não só curou meu corpo, ele curou minha alma, testemunhava com a voz embargada. Um dia, enquanto ajudava na distribuição de cestas básicas para famílias carentes, um trabalho social da Universal, André conheceu Dona Maria, uma senhora que chorava baixinho no canto do salão. Ela tinha um filho viciado em drogas e já havia perdido as esperanças. André se ajoelhou ao lado dela, colocou a mão em seu ombro e disse: Deus que me curou do câncer pode libertar seu filho das drogas. Mas você precisa crer de verdade. Não é só pedir. É confiar que ele já está agindo. Dona Maria começou a frequentar as reuniões de terça-feira, a participar das correntes de libertação, e em menos de 3 meses, seu filho procurou a igreja por conta própria, arrependido. Hoje ele é um obreiro, assim como André. O que mais impressiona na história de André não são só os milagres visíveis, mas como Deus usa as pessoas para abençoar outras. Ele poderia ter guardado seu testemunho só para si, mas escolheu ser um canal de fé. Toda semana no altar, ele ora por quem está doente, desempregado ou com a família destruída. Eu já estive no lugar de vocês, diz, olhando nos olhos de cada um. Se Deus fez por mim, ele fará por você. Mas não desista no meio do caminho. A bênção está vindo. Hoje André não é mais visto como o homem que quase morreu de câncer, mas como o homem que prova que Deus está vivo. Sua vida é um grito de esperança para quem acha que não há mais jeito. Ele diz sempre: a Universal não é só um lugar de pregação, é um hospital espiritual aqui, as feridas da alma são saradas, os sonhos são restaurados, e os impossíveis viram realidade. Mas tem um segredo, você precisa estar presente. Deus age onde há fé, e a fé se fortalece quando a gente está na casa dele. Se você está lendo esta história e pensa que seu caso é perdido, lembre-se de André. Ele também achou que não tinha saída. Mas Deus tinha um plano. Talvez você esteja a um culto de distância do seu milagre. A Universal está de portas abertas, esperando por você. Não é religião, é uma família que ora, que acredita, que vê Deus agindo todos os dias. E o melhor, o lugar é seu. Basta você dar o primeiro passo. A sua história de vitória pode começar hoje. No mesmo domingo em que André deu seu testemunho, uma mulher chamada Marisa estava sentada nos fundos do templo, com os olhos cheios de lágrimas que ela tentava esconder. Ela tinha chegado ali arrastada pela irmã, depois de meses dizendo que nada mais adiantava. Marisa era mãe de um jovem de 22 anos, o Lucas, que há 3 anos tinha se envolvido com drogas pesadas. Ela já tinha tentado de tudo, clínicas caras, médicos, até mesmo ameaças e súplicas. Mas cada vez que Lucas voltava para casa, era só para pegar roupas ou dinheiro antes de sumir de novo. A última vez que o viu, ele estava tão magro e com os olhos tão vazios que ela nem o reconheceu direito. Meu filho já está morto para mim, ela tinha dito para a irmã na véspera, com a voz quebrada. Só não enterrei ainda. Mas naquele domingo, enquanto André falava sobre como Deus tinha tirado ele do fundo do poço, Marisa sentiu algo mexer dentro dela. Não era esperança, era mais como uma faísca pequena, quase apagada, mas teimosa. Quando o bispo fez o apelo para quem precisava de um milagre ir até o altar, ela ficou paralisada. Não adianta, Lucas nem está aqui, pensou. Mas então ouviu a voz da irmã ao lado: vai, Marisa. Não é por você, é por ele. Com as pernas trêmulas, ela se levantou. No altar, enquanto as mãos do bispo oravam sobre sua cabeça, Marisa não conseguiu segurar o choro. Senhor, eu não aguento mais sofrer assim, ela sussurrou entre soluços. Se o Senhor existe mesmo, me mostra onde está meu filho. Só me mostra que ele está vivo.
Naquele momento ela não pediu cura, não pediu mudança, só um sinal. Qualquer coisa. Na segunda-feira seguinte, Marisa acordou com uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido. Senhora Marisa? Sou a enfermeira Lana, da UPA da Lapa. Seu filho, Lucas, está aqui. Ele deu seu número como contato. O coração dela quase parou. Ela ligou tremendo e a voz do outro lado confirmou. Lucas tinha sido encontrado desmaiado em uma calçada, intoxicado, mas vivo. Ele está fraco, mas estável. A senhora pode vir buscá-lo. Quando Marisa chegou ao hospital, não reconheceu o filho de início. Lucas estava deitado na maca pálido, com os braços cheios de marcas. Mas quando abriu os olhos e viu a mãe, algo aconteceu. Ele começou a chorar, um choro de criança, daquele que vem de muito fundo. Mãe, me tira daqui, ele pediu, segurando sua mão com uma força que ela não via há anos. Eu não aguento mais isso. Me ajuda. Marisa não sabia o que fazer, mas lembrou das palavras do bispo no domingo. Deus age onde há fé, e a fé se fortalece quando a gente está na casa dele. Sem pensar duas vezes ela disse, vem comigo, filho. A gente vai para um lugar onde você vai sarar de verdade. Lucas resistiu no início. Não quero igreja, mãe. Já tentei de tudo. Mas algo na determinação dela o fez ceder. Naquela mesma noite, os dois entraram juntos na Universal. Lucas, fraco e envergonhado, sentou-se no fundo, de cabeça baixa. Mas quando o culto começou e as pessoas começaram a cantar, ele sentiu uma estranha paz. Não era euforia, não era alívio. Era como se algo pesado estivesse saindo de cima dele, pouco a pouco. Naquela semana, Lucas começou a frequentar as reuniões dos jovens. No início ia só por ir, mas aos poucos foi ouvindo os testemunhos de outros que tinham se libertado das drogas, do álcool, da depressão. Um rapaz chamado Tiago, que tinha sido viciado em crack, se aproximou dele. Eu sei que você acha que não tem jeito. Eu também achei. Mas aqui, Deus faz o que a gente não consegue. Tiago mostrou as marcas nos braços, iguais às de Lucas, e disse, olha isso aqui. Hoje eu não sinto mais vontade nenhuma. Não é força de vontade. É Deus. Lucas começou a participar das correntes de oração. Às vezes, chorava sem entender por quê. Outras, sentia uma raiva tão grande que queria sair correndo. Mas algo segurava, a mão da mãe ao seu lado, os abraços dos obreiros, as palavras do bispo que pareciam faladas só para ele. Até que em um culto de quarta-feira, depois de uma oração forte, Lucas sentiu como se um fogo queimasse por dentro. Ele caiu de joelhos e começou a gritar, tira isso de mim, Senhor, eu não quero mais. As pessoas ao redor oraram com ele, impuseram as mãos, e Lucas chorou como nunca tinha chorado. Mas dessa vez era um choro de alívio. No dia seguinte, ele acordou e pela primeira vez em anos, não sentiu a vontade louca de usar. Não foi fácil, os primeiros dias foram uma batalha, com sudorese, ansiedade e noites sem dormir. Mas Lucas não estava sozinho. A igreja o cercou. Obreiros ligavam todos os dias, jovens o buscavam para conversar, a mãe orava com ele antes de dormir. Em uma semana, ele já conseguia sorrir. Em um mês começou a ajudar outros jovens que chegavam na mesma situação que ele. Hoje, Lucas está há 2 anos limpo. Trabalha como auxiliar administrativo, canta no grupo de louvor da igreja aos domingos. Toda vez que pode, dá seu testemunho. Eu não mudei porque quis. Eu mudei porque Deus me tocou, ele diz com os olhos brilhando. E o mais incrível é que ele não só me tirou das drogas, ele me deu uma vida que eu nem sabia que existia. Marisa, que hoje é obreira, sempre repete, muitas pessoas falam que a igreja não resolve. Mas eu vi meu filho voltando dos mortos. Não foi medicina, não foi força humana. Foi Deus na Universal, fazendo o que só Ele pode fazer. E assim, mais uma história que parecia sem solução virou um testemunho de poder. Porque na Universal não há casos perdidos, só pessoas que ainda não chegaram. Se você está lendo isso e pensa que seu filho, seu casamento, sua saúde ou sua vida estão além de qualquer ajuda, lembre-se de Lucas. Deus não desistiu dele. E não vai desistir de você. O milagre não é só possível. Ele está esperando por você do outro lado daquelas portas. Basta entrar. No mesmo dia em que Lucas deu seu testemunho na igreja, uma mulher chamada Ana estava sentada nos últimos bancos, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ela tinha ouvido falar da Universal, mas nunca tinha coragem de entrar. Até que naquela manhã, depois de mais uma noite em claro chorando, decidiu, se Deus existe, que Ele me mostre hoje. Ana carregava um peso que parecia impossível de suportar. Seu marido, Paulo, havia sido diagnosticado com um câncer agressivo. Os médicos davam poucos meses de vida. Ele já não conseguia nem se levantar da cama, e a dor era tão forte que os remédios não faziam mais efeito.
Ana via o homem que amava se apagando aos poucos, e a desesperança tinha tomado conta dela. Mas quando ouviu Lucas contando como Deus o tinha ressuscitado das drogas, algo dentro dela se mexeu. Se Deus fez isso por ele, será que pode fazer por meu marido? Ela se levantou, foi até o altar e entre lágrimas pediu: Senhor, eu não sei se o Senhor existe, mas se existir, salva o Paulo. Eu não aguento mais ver ele sofrer. Os obreiros oraram com ela, e Ana saiu da igreja com uma paz que não sentia há meses. Quando chegou em casa, Paulo estava deitado, fraco como sempre. Ela se ajoelhou ao lado da cama, colocou a mão na testa dele e começou a orar com as mesmas palavras que tinha ouvido na igreja. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. De repente, Paulo abriu os olhos. Não com aquele olhar vazio de quem está prestes a partir, mas com um brilho que Ana não via há anos. Ele se levantou devagar, como se testasse o próprio corpo, e disse: Ana, a dor foi embora. Ela não acreditava. Chama o médico, liga para a família, mas todos confirmam. Os exames que faziam no dia seguinte não mostravam mais nenhum sinal da doença. Os médicos não tinham explicação. Só uma palavra: remissão. Paulo não só ficou curado como voltou a trabalhar, a rir, a viver. Hoje ele e Ana são obreiros na Universal, e toda vez que contam essa história, Paulo segura a mão da esposa e diz: Deus não só me curou, ele nos deu uma segunda chance de ser felizes juntos. E tudo começou quando minha esposa decidiu acreditar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um jovem chamado Rafael estava prestes a desistir de tudo. Desempregado, endividado e com a autoestima no chão, ele tinha chegado ao limite. Naquela noite, enquanto caminhava sem rumo, passou em frente à Universal. As luzes estavam acesas, e ele ouviu o som de vozes cantando. Algo puxou para dentro. Rafael não sabia orar, não conhecia a Bíblia, mas quando o pastor fez o apelo, ele levantou a mão e disse: Eu preciso de um milagre. Os obreiros o abraçaram, oraram com ele, e Rafael saiu de lá com uma certeza: algo ia mudar. No dia seguinte, ele recebeu uma ligação de uma empresa onde tinha se candidato meses atrás. O gerente disse que por um erro no sistema, seu currículo tinha sido esquecido, mas agora eles queriam marcar uma entrevista. Rafael foi, e não só conseguiu um emprego como recebeu uma promoção em menos de 6 meses. Hoje, ele é supervisor e sempre diz: Eu entrei na Universal quebrado, mas saí de lá com uma bênção que não cabe no meu bolso, cabe no meu coração. E assim, história após história, a Universal continua sendo o lugar onde o impossível se torna real. Não por causa de palavras bonitas ou promessas vazias, mas porque ali, Deus age. Não importa se é um vício que parece invencível, uma doença sem cura ou uma situação financeira sem saída, quando a pessoa decide dar um passo de fé, o milagre vem. Se você está lendo isso hoje e pensa que sua vida não tem mais jeito, lembre-se: Lucas estava nas drogas, Paulo estava à beira da morte, Rafael estava sem esperança. Mas Deus os encontrou. E Ele pode te encontrar também. Não espere tudo piorar. Não espere ter forças. Basta entrar. Porque do outro lado daquelas portas, tem um Deus que está te esperando de braços abertos, pronto para fazer por você o que só Ele pode fazer. O milagre que cabe no coração. Lucas deixou as drogas no altar. Paulo saiu daquela igreja sem dor, com exames médicos que os médicos chamaram de inexplicáveis. Rafael, que chegou com as mãos vazias, recebeu uma oferta de trabalho no mesmo dia, justamente na área que tanto sonhara. Não foram coincidências. Foram respostas. Respostas que começaram quando eles, mesmo tremendo, deram o primeiro passo. E você? O que está segurando com tanto medo de soltar? Aquele vício que sussurra que você não vai conseguir? Aquela doença que os médicos disseram ser sem volta? Aquele sonho que enterrou porque o mundo disse que era impossível? Deus não olha para o tamanho do seu problema, Ele olha para o tamanho da sua fé. E às vezes a fé é apenas um suspiro: Senhor, eu acredito. Ajuda a minha incredulidade. A lição não é que os milagres caem do céu como mágica. É que eles nascem quando a gente para de tentar carregar o mundo sozinho. Quando a gente admite: não dou conta. Preciso de ti. E aí, no silêncio da rendição, Deus age. Não sempre do jeito que a gente espera, mas sempre do jeito que a gente precisa. Hoje pode ser o seu dia. Não espere o momento perfeito, ele não existe. Não espere se sentir digno, ninguém é. Basta entrar. Basta estender as mãos. Porque do outro lado daquela porta, tem um pai que não está esperando você se arrumar para te abraçar. Ele está esperando você chegar, com suas cicatrizes, suas dúvidas, seus, e se não der certo? Porque milagre não é só a cura, a libertação ou a vitória. Milagre é você descobrir que, no meio do caos, nunca esteve sozinho.
E isso, meu amigo, cabe em qualquer bolso, mas transforma qualquer coração.